prazer aqui falar para vocês. Eu quero me dirigir principalmente aos alunos de pós-graduação da USP, da Universidade de São Paulo, porque esse é um evento promovido pela Agência USP de Inovação e pela Pró-Reitoria de Pesquisa da USP. Embora muitas das informações que eu vou dar aqui sirvam para qualquer pós-graduando do estado de São Paulo e eventualmente para pessoas também de fora da pós-graduação. Eu sou Fábio Com, eu sou professor do MUSP, mas tenho o papel na FAPESP de coordenador adjunto de pesquisa para inovação. Então, vai ser um prazer eu falar para vocês durante alguns minutos, a convite aí da Agência de Inovação, sobre como você pode se tornar um empreendedor após o término da sua pós-graduação, levando os conhecimentos e as descobertas que você fez no seu mestrado ou no seu doutorado para a sociedade por meio de um negócio inovador, por meio do que a gente chama de inovação. E a FAPESP tem um mecanismo excelente para isso, que é o programa PIP, que é o programa que apoia a pesquisa inovativa em pequenas empresas no estado de São Paulo, e é uma excelente oportunidade para alunos que estão terminando a sua pós-graduação para se tornarem empreendedores após a pós-graduação. Então, o que eu gostaria de falar para vocês é que desenvolvimento científico e tecnológico é fundamental para o país, para qualquer país, se a gente quer realmente entrar no século XXI e se tornar uma nação competitiva nesse século XXI. Porque a pesquisa, ciência e tecnologia levam ao desenvolvimento econômico do país e, portanto, ao melhor bem-estar da população. E é isso que a gente espera ver no Brasil, né? O Brasil está relativamente bem posicionado na produção de artigos científicos. A gente tem feito grandes melhorias aí no ambiente de ciência do país nos últimos 30 anos, né? A cada década a gente tem atingido um novo patamar aí de qualidade e de quantidade da pesquisa científica produzida no Brasil. No entanto, a gente relativamente ainda está bem para trás no que diz respeito à inovação no desenvolvimento tecnológico, que é como transformar esse conhecimento científico que é gerado em ferramentas, em processos, em produtos que realmente ajudam a vida da população brasileira, né? Então a gente tem bastante espaço para melhorar nesse aspecto. Em particular, isso é uma excelente oportunidade para você. No Brasil, a gente tem um nível de empreendedorismo que é muito alto, tem um grande número de pessoas que se tornam empreendedores. No entanto, a originalidade, a inovação, o conteúdo tecnológico desses empreendedores e das empresas startups que eles criam, infelizmente, ainda é relativamente bastante baixo, porque boa parte dessas pessoas não tem uma formação em ciência avançada, que é o que um aluno de pós-graduação que está terminando um mestrado ou doutorado na USP, a gente espera que tenha, né? Então, mestres e doutores estão em uma posição privilegiada para inovar. E você tem essa oportunidade de transferir o conhecimento de ponta gerado numa das melhores universidades do país para a sociedade, por meio da criação de negócios inovadores, tá? Empreendedorismo não é para qualquer um, não é todo aluno de pós-graduação que vai querer ou vai poder se tornar um empreendedor. Isso depende de você ter esse perfil de querer investir ali 50, 60 horas por semana de trabalho para fazer aquilo se tornar um negócio de sucesso, para levar aquela tecnologia para o mercado, para levar aquela solução para a sociedade e mergulhar nisso. Você querer estudar bastante sobre as metodologias mais avançadas de inovação, de empreendedorismo, para realmente sistematicamente trabalhar durante anos, às vezes tendo pouco retorno, para depois de 2, 3, 4, 5 anos você realmente ter a grande recompensa. E muitas vezes não dá certo, você tem que abandonar aquele negócio e começar outra coisa. Também você tem que estar preparado para esse tipo de coisa. Tem que ter essa coragem, esse desprendimento, se você vai se tornar um empreendedor. Mas se você ainda não abandonou esse vídeo neste momento, vamos continuar aqui para ver como a FAPESP pode ajudar nisso, tá? A FAPESP tem esse programa que se chama PIP, que é o Programa de Pesquisa Inovativa na Pequena Empresa, que já existe há mais de 20 anos,
e a ideia é apoiar projetos de pesquisa que acontecem na pequena empresa, tá? Não é para apoiar um projeto de pesquisa que é feito na universidade, com professores ou alunos da universidade. Não, é um projeto que vai ser feito numa pequena empresa fora da universidade. No máximo, poderia ser numa incubadora da universidade, mas não é o ambiente que a gente normal que a gente tem em mente. Em mente, uma pequena empresa que já existe ou uma pequena empresa que vai ser criada ainda e que vai trabalhar numa casinha alugada, num espaço de coworking. À medida que ela vai crescendo aos poucos, ela vai se desenvolvendo. Tá? Ah, essa pesquisa não pode ser uma pesquisa simplesmente teórica ou acadêmica, ela tem que ter um potencial de retorno comercial. Então tem que ser uma pesquisa que a médio e longo prazos vão gerar receita, vão gerar notas fiscais. Né? O objetivo da FAPESP é aumentar a competitividade da empresa por meio dessa pesquisa. Tá? Então tem que ser uma pesquisa que vá trazer inovações nos produtos, nos serviços ou nos processos dessa empresa. E o objetivo a longo prazo da FAPESP é criar uma cultura permanente de inovação. A gente gostaria que todas as empresas do Estado de São Paulo tivessem um departamento de pesquisa que estivesse sempre preocupado como vão ser os produtos e os serviços daquela empresa nos próximos 1, 2, 3, 4, 5 anos lá para frente e está gerando inovações que vão ser incorporadas posteriormente nas empresas. Tá? As condições do programa PIP. A gente não exige uma contrapartida financeira ou econômica dessa pequena empresa. O que a gente exige é a dedicação de pessoas, dos sócios dessa empresa para o sucesso do projeto. Tá? As empresas, elas são empresas que têm entre 1 e 250 colaboradores, tá? Então tem esse limite máximo de empresas de 250 empregados, mas a empresa pode ser a partir de uma única pessoa. Embora empreender numa única pessoa provavelmente não é uma boa ideia, pelo menos se diz que você deve ter pelo menos 2, 3 pessoas numa equipe para empreender. Né? A gente vai ver que tem várias fases de um programa, de um projeto PIP. Se você usa as 3 fases, a FAPESP financia quase 3 milhões de reais para esse projeto. A gente vai ver em detalhes como isso funciona. Tá? O pesquisador principal, o responsável pelo projeto, né, o coordenador, ele deve ser vinculado à empresa. Ou ele vai ser sócio da empresa, ou empregado da empresa, ou ele tem que assinar um contrato de colaboração com aquela empresa para formalizar essa relação dele com a empresa ao longo da execução do projeto. Tá? A seleção das propostas é uma seleção rígida, porque a FAPESP quer apoiar projetos que sejam muito bons do ponto de vista científico e tecnológico e também sejam viáveis comercialmente. Então, para isso, a gente conta com um comitê com pesquisadores de empresas e acadêmicos para fazer a análise e a seleção desses processos. Depois, internamente, a FAPESP tem a coordenação de área de pesquisa para inovação, que vai olhar para esses vários pareceres desses vários especialistas e fazer uma recomendação ao diretor científico da FAPESP sobre a aprovação ou não daquele projeto. Tá? Os projetos PIP se dividem em 3 fases. Tá? Então, a fase 1 é uma fase mais curta, de até 9 meses, onde você vai fazer uma análise da viabilidade técnico-científica daquela pesquisa. Então, a ideia é que rapidamente você já vai ter que ter um indicativo se vale a pena continuar aquela pesquisa ou se é melhor abandonar e procurar outra coisa. Tá? A fase 2, aí é uma coisa um pouco mais longa, dura até 2 anos, é o desenvolvimento da pesquisa científica tecnológica propriamente dita, e a gente espera que você tenha, por exemplo, um protótipo do seu produto ao final dessa fase 2. Na fase 1, você tem que ter alguma prova de conceito, alguma coisa que mostre que aquilo é viável. Na fase 2, provavelmente um protótipo daquilo do produto final. E uma vez que você tem esse protótipo, você pode ir para a fase 3, que é o desenvolvimento comercial e industrial do produto. Se você já fez internamente, talvez no seu mestrado, no seu doutorado, você já fez o equivalente à fase 1. Daí, nesses casos, você pode optar por tentar ir direto para a fase 2. Daí você precisa de uma documentação muito sólida para justificar que você já fez algo equivalente à fase 1 e pode, dessa forma, ir direto para a fase 2. Tá? Se você tem dúvidas, talvez é melhor começar pela fase 1 mesmo. Tá? O PIP é um projeto que já existe. É um programa que já existe há muito tempo e já apoiou mais de 2 mil projetos em mais de 1.400 empresas diferentes. Em particular, se você for na
biblioteca virtual da FAPESP, a gente pode ver ali que, por exemplo, existem 305 auxílios à pesquisa em andamento agora no programa PIP. Tá? O programa PIP ele surgiu há pouco mais de 22 anos e inicialmente, principalmente nas cidades de São Paulo, Campinas, São Carlos, mas ele foi se expandindo para São José dos Campos e depois para Ribeirão Preto, Botucatu, Presidente Prudente, e hoje em dia existem mais de uma centena de cidades do estado de São Paulo onde existem projetos PIP em andamento. Tá? A gente vê que o programa PIP tem crescido bastante, essa coluna azul são os números de projetos aprovados e financiados em cada ano. Então, em 2019, 247 novos projetos foram apoiados no programa PIP. Tá? Então, é um programa que já financia muitos projetos e se nós tivermos melhores projetos, a FAPESP tem condições de apoiar ainda mais um número maior de projetos, desde que a qualidade desses projetos seja boa. Tá? Aqui, se a gente olhar as empresas que entraram no programa PIP, desde que ele foi criado em 1998, hoje em dia a gente tem aproximadamente 1.400 empresas diferentes que já receberam financiamento do PIP. Tá? Então, é um programa já grande, tem espaço para crescer, vale a pena tentar participar desse programa. Tá? São 4 editais por ano, tipicamente a cada 90 dias tem uma nova chamada, então você pode submeter o seu projeto a qualquer momento e no final daquele ciclo, né, de 3 meses, ele começa a ser avaliado. Tá? No site fapes.br/pip tem todas as informações sobre como submeter um projeto e um mês antes do prazo final de submissão, a FAPESP faz um evento lá na FAPESP, que é um diálogo sobre pesquisa para inovação. Quando a gente não, por motivos de confinamento, afastamento social, a gente não consegue fazer esse evento. O evento é feito online pela internet, sempre com perguntas e respostas e uma apresentação dos principais conceitos aí relacionados a esse programa. Tá? Então, é uma boa oportunidade também participar desse diálogo PIP. Tá? Para você ter um projeto imbatível, você precisa de 3 coisas. Você precisa ter uma equipe boa, ou seja, uma equipe completa. Que significa isso? É você ter na sua equipe pessoas que têm todas as habilidades necessárias para executar aquele projeto com boa qualidade. Tá? Então, só para pegar um exemplo aqui, se é um projeto que vai aplicar inteligência artificial na saúde, você precisa de um especialista em inteligência artificial, alguém que entende muito bem de inteligência artificial para ajudar a redigir aquele projeto e executar o projeto. Daí você precisa de um especialista em saúde, né? Um profissional de saúde com bastante experiência em saúde, uma boa formação em saúde, para também dizer o que precisa ser feito e ajudar a escrever o projeto de pesquisa naquela área, né? Eventualmente você precisa de alguém com experiência em negócios na área de saúde, tá? Então pense em quais são todas as habilidades essenciais para o seu projeto e busque incluir na equipe do projeto pessoas com todas as competências necessárias. Tá? Se for alguém propondo um projeto de inteligência artificial em saúde e não tem ninguém que é um grande especialista em inteligência artificial no projeto, não tem chances daquele projeto ser financiado, porque o projeto não vai estar bem escrito no ponto de vista de inteligência artificial, que é uma das áreas do projeto. Tá? Então, pense em ter essa equipe completa. Depois, o projeto de pesquisa tem que estar bom, ou seja, ele tem que estar bem delimitado quais são as questões de pesquisa que serão respondidas, qual vai ser a metodologia científica que vai ser utilizada para responder aquelas questões de pesquisa, quais são as atividades que serão executadas, qual o cronograma de execução dessas atividades, quais são as métricas que vão ser utilizadas para avaliar se a pesquisa chegou a um resultado bom ou não, quais são os testes que serão realizados. Tá? Então, tudo isso tem que estar muito bem explicado no projeto de pesquisa, com a fundamentação científica, tecnológica, tem que dizer sobre qual é a liberdade de operação que aquela empresa vai ter, se ela
está entrando numa área que já existem patentes e, portanto, ela não vai conseguir comercializar aquele produto, tá? Quais são os concorrentes daquele eventual produto que vai ser colocado e qual é o diferencial competitivo que se pretende introduzir. Então, tudo isso tem que estar bem descrito num projeto de pesquisa. E, finalmente, tem que ser um projeto que vai possibilitar a criação de um produto ou processo que leve a uma empresa sustentável e lucrativo. Tá? Se for um projeto de pesquisa teórico que não vai gerar algo comercial depois, que não vai gerar um negócio sustentável, não é apropriado para o programa PIP. Talvez seja apropriado para outros programas da FAPESP, mas não para o PIP. Tá? Então, como que são essas três fases? Tá? A fase 1, a ideia é fazer um estudo da viabilidade daquela pesquisa. A FAPESP financia até R$200 mil nessa fase e a duração é de no máximo 9 meses. A gente recomenda que você use esses 9 meses para realmente ter uma boa prova de conceito de que aquela pesquisa é viável, vale a pena investir, a FAPESP investir para ir numa fase 2, porque numa fase 2 aí é muito mais dinheiro, né? São até R$1 milhão, então a FAPESP só vai investir esse R$1 milhão se tiver uma certeza bem embasada para uma fase 1 feita ou com recursos da FAPESP ou com recursos próprios da empresa. Tá? Então a fase 2 realmente você vai executar aquela pesquisa ao longo de 2 anos para gerar um protótipo daquele produto, um produto quase pronto para ir para o mercado. Obviamente isso depende um pouco da área de pesquisa. Tá? Um projeto na área de software é muito diferente de um projeto na área de um fármaco, de um remédio, por exemplo. Né? Um fármaco tem todo um processo muito mais complicado, muito mais longo, que exige certificação. Então, ao final da fase 2, não se espera que já tenha um produto próximo de comercializar, né? Porque tem toda a regulação da área específica. Já na área de software, não. É bem comum que projetos no meio da fase 2 já se tornam um produto comercial, a empresa já começa a vender e faturar. Tem alguns casos que na fase 1 já gerou um produto que já tem clientes pagando pelo produto. Tá? Então, de uma área de pesquisa para outra, isso vai variar um pouco. Tá? E nós temos também a fase 3. A fase 3 ela acontece quando a empresa já desenvolveu uma tecnologia, já está pronta para colocar essa tecnologia no mercado e precisa de um empurrão adicional. E a ideia é fazer o desenvolvimento e a comercialização pioneira desse produto. Nessa fase 3, a FAPESP tem editais de tempos em tempos, não é tão frequente quanto fase 1 e fase 2, mas a FAPESP financia a parte de pesquisa, que ainda eventualmente precisa ser feita para gerar esse último empurrãozinho para colocar o produto no mercado, e a FINEP, em parceria com a FAPESP, financia outros aspectos, marketing para inovação, alguma certificação que seja necessário e alguns outros gastos necessários para fazer essa comercialização pioneira do produto, fazer o desenvolvimento comercial do produto. Tá? Como eu disse, fase 1 e fase 2 a gente tem editais frequentes a cada 90 dias, já a fase 3 você tem que entrar no site da FAPESP para ver quando será o próximo edital, porque os editais de fase 3 não são tão frequentes assim. Tá? Então, a FAPESP e a FINEP têm uma série de itens que financiam. Note que esses itens devem ser complementares a outros recursos que a empresa deve buscar. Tá? A empresa deve usar recurso próprio, deve buscar investidores anjo, investidores de fundos de capitais de risco. Tá? Quanto mais investimento público-privado a empresa tiver, maiores as chances de sucesso dela. Tá? Então, o que pode ser utilizado com os recursos da FAPESP? Primeiro, bolsas. Bolsas PE, que é a bolsa para o pesquisador responsável pelo projeto, e bolsas TT, que são bolsas de treinamento técnico. Daqui a pouco eu falo mais sobre essas bolsas. Pode-se comprar material permanente, por exemplo, num caso de software, seria um projeto de software, notebooks ou um telefone celular para fazer alguns experimentos para desenvolver aquele aplicativo de celular, por exemplo. No caso de algo na área de engenharia mecânica, alguns equipamentos que seriam necessários para construir aquele produto. No caso, na área de química ou biologia, algum equipamento para laboratório que seria necessário para executar aquela pesquisa. Tá? Materiais de consumo, por exemplo,
reagentes ou pequenas peças eletrônicas para construir algum protótipo. Tá? Serviços de terceiros. A ideia de serviços de terceiros é se você precisar contratar alguma consultoria específica em alguma área. Daí essa pessoa que está sendo contratada como consultor tem que entrar como consultor ali na equipe do projeto. Se você é da área de software, quer comprar máquinas virtuais na nuvem. Se você precisa construir um protótipo para testes e precisa contratar uma empresa para construir aquele protótipo, tá? Então, a ideia é que é o desenvolvimento de partes não centrais da pesquisa, tá? Porque as partes centrais da pesquisa você não deveria terceirizar para outras, você deve construir as partes centrais na sua própria empresa com recursos humanos da própria empresa. Mas nada impede que a gente terceirize pedaços que não são centrais da empresa, sendo que essa terceirização é limitada na fase 1 a no máximo 1/3 do orçamento concedido e na fase 2 no máximo a metade do orçamento concedido, porque a gente espera que a maior parte da pesquisa seja feita internamente na empresa e não terceirizada. Tá? E note que também só são financiáveis itens para pesquisa científica e tecnológica, tá? Então, não são itens para a empresa. Tem itens que são importantes para a empresa, por exemplo, pesquisa de mercado, contratar secretários, uma pessoa de gestão administrativa. Tudo isso é importante para a empresa, mas não podem ser pagos com recursos da FAPESP, recursos da FAPESP só para pesquisa científica e tecnológica na empresa, tá? E muito menos contratar recursos para produção, ou seja, para gerar o produto que será vendido para o cliente. Tá? Então, esse é o dia a dia da empresa, tem que ser recursos da empresa. Você pode obter recursos de investidores privados para fazer isso. Os recursos da FAPESP são unicamente para pesquisa científica e tecnológica. Tá? A Bolsa PE é uma bolsa que pode ser dada para o coordenador do projeto, para o pesquisador responsável do projeto. Isso é dado apenas para empresas que têm pouco ou sem faturamento, né? Uma empresa que acabou de ser criada, por exemplo, ou uma empresa que ainda tem um faturamento não muito alto. Se a empresa já tem um faturamento muito alto, a gente espera que a empresa pague o coordenador do projeto. Tá? Já uma empresa criada há pouco tempo, que ainda tem um faturamento baixo, a Bolsa PE pode pagar o coordenador do projeto, o pesquisador responsável. Em alguns casos muito excepcionais, é possível ter uma segunda Bolsa PE por projeto, desde que isso seja muito bem justificado, e nesse caso o pesquisador já tem que apresentar planos de atividades individuais de cada um dos pesquisadores que vão receber a Bolsa PE. Então, por exemplo, se uma empresa uma empresa startup que vai ser criada e tem 2 sócios, voltando àquele meu exemplo, por exemplo, um sócio de inteligência artificial e um sócio formado em medicina, e os dois em conjunto eles têm habilidades complementares e têm atividades de pesquisa complementares que precisam ser feitas em paralelo. A FAPESP eventualmente poderia apoiar essas 2 bolsas PE, desde que muito bem justificado, e que tenha planos de atividades individuais e com atividades separadas para esses 2 pesquisadores. E tem as bolsas TT, que são as bolsas de treinamento técnico. Elas têm 5 níveis. Tem as bolsas TT1, TT2 para alunos de graduação, TT3 para alunos recém-formados. E bolsas TT4, TT4A e TT5, esses níveis são exclusivamente para TI, principalmente desenvolvimento de software, tá? Que são para profissionais com mais experiência, mais anos de experiência. Tá? Ao se pedir bolsas TT, é fundamental que se tenha planos de atividades individuais para cada uma das bolsas pedidas. Então, para cada bolsa, 2 páginas, contendo todos os itens descritos nessa página fapes.br/tt, que é a página que explica sobre as bolsas TT, e no SAGE tem um modelo que deve ser utilizado para esses planos de atividades. Tá? Então, as bolsas só vão ser concedidas se tiverem esses planos bem fundamentados, com detalhes técnicos sobre as atividades técnicas que serão executadas. Lembrando que de TT4 para cima é apenas TI, então tem que ter atividades técnicas de TI bem descritas usando termos técnicos, e que não haja sobreposição de atividades entre as diferentes bolsas. Tá?
Nada de fazer copy and paste de um plano de atividades para outro. Cada plano de atividades tem que ter seu título, seu resumo, suas listas de atividades únicas e que não aparecem nos outros planos de atividades. Então, evitar sobreposição de atividades entre diferentes bolsistas, e as regras para enquadramento do profissional são rígidas. Então, se está escrito lá na norma que exige X anos de experiência pós-graduação, não adianta submeter um candidato com menos de X anos de experiência pós-graduação que não vai ser aprovado. Então, leia direitinho as regras para essas bolsas TT. Tá? Principais razões para a não aprovação de um projeto PIP. Tá? Então, primeira coisa é se está faltando algum documento ou tem um documento inadequado. Lá no sistema SAGE tem uma lista de documentos que são necessários. Todos os documentos que aparecem como obrigatórios têm que ser submetidos. Tá? Além disso, não deixe para submeter no último dia. Eu recomendo que você submeta 10 dias, pelo menos 10 dias antes do prazo limite, porque daí se falta algum documento, tem algum problema, dá tempo da FAPESP avisar e você ainda submeter naquele ciclo. Se você deixar para os últimos 2, 3 dias, pode acontecer de você submeter, daí falta um documento, depois de 2 ou 3 dias a FAPESP te avisa que falta o documento, mas aí você já perdeu o prazo. Agora você tem que esperar mais 3 meses para poder o seu projeto ser avaliado novamente. Então não deixe para a última hora, submeta pelo menos 10 dias antes da data limite. Outro motivo é o projeto de pesquisa deficiente e inadequado, ou porque ele não possui uma pesquisa propriamente dita, por exemplo, é só uma especificação de um produto a ser criado. Isso não é uma pesquisa, né? Uma pesquisa tem que ter dúvida, tem que ter questões de pesquisa, incertezas que vão ser sanadas através de uma metodologia científica sistemática. Tá? Se a pesquisa toda já foi feita e você só vai construir alguma coisa, isso não é um projeto PIP. Tá? Se a pesquisa não é original, você simplesmente vai copiar algo que já existe, também isso não é pesquisa. Ou se o projeto, isso acontece muito, o projeto não consegue comunicar de modo claro o objetivo da pesquisa e a sua metodologia. Tá? Não adianta a pesquisa estar muito clara na sua cabeça, porque o que os pareceristas vão avaliar é o que está escrito no papel que você submete, no documento que você submete. Então o documento está muito claro, bem escrito, de uma forma sistemática e concisa. Tá? Ele não precisa ter muitas páginas, ele não deve ter muitas páginas, ele deve ter em poucas páginas transmitir de forma clara aquilo que vai ser feito, qual a inovação. Tá? E é preciso também uma equipe incompatível. Tá? Se o pesquisador não preenche os requisitos, se faltam competências específicas na equipe, não vai ser recomendado provavelmente o seu projeto. Tá? E também se não parece haver um negócio viável, se é uma pesquisa sem aplicação, sem mercado, daí talvez seja mais apropriado para uma pesquisa a nível de doutorado ou pós-doutorado, uma pesquisa acadêmica, e não uma pesquisa para o programa PIP que tem que ser feita numa empresa visando um mercado, tá? Visando um negócio sustentável, lucrativo. O programa PIP já apoiou, nesses mais de 20 anos, projetos em todas as áreas do conhecimento, projetos na área de medicina, saúde, agricultura, indústria 4.0, software, na área de humanas, direito. Então tem uma gestão, tem uma infinidade de projetos, e você visitando a biblioteca virtual da FAPESP, você pode colocar suas palavras-chave, suas áreas de interesse, e você vai ter acesso a todos os projetos naquela área que foram financiados, quais eram os pesquisadores, o nome da empresa, o resumo dos projetos. Então você pode ter uma ideia de que tipo de projetos tiveram sucesso no passado. Tá? Outra coisa bem interessante é que para projetos PIP que são apoiados na fase 1, a FAPESP oferece um programa de empreendedorismo, de treinamento em empreendedorismo de cunho tecnológico, que é o PIP Empreendedor, que nesse endereço você pode pegar informações, e em particular tem um material didático bem interessante de treinamento em empreendedorismo, que é algo que você já deve começar a fazer se você está interessado nessa área, ler sobre empreendedorismo, pesquisar quais são as metodologias mais utilizadas hoje em dia, mais modernas, para desenvolver um negócio de cunho tecnológico. Tá? Finalmente, para obter maiores informações sobre o PIP, se você tiver alguma dúvida, o que eu recomendo é o seguinte: vai nessa página fapesp.br/PIP e dá uma olhada no roteiro do projeto de pesquisa, que é esse anexo 1, que ele diz quais são todos os elementos que
devem estar num bom projeto de pesquisa. Tá? E, então, vindo aqui na página do PIP, essa aqui é a página inicial do PIP, tá? Tem todas as informações sobre o programa PIP. Nesse link normas, você vê em detalhes todas as normas do programa PIP, então isso que você deve consultar, né? Aqui está o anexo 1 com a sugestão do projeto de pesquisa. Se você está pedindo uma fase 2 direta, você precisa não só isso, como também um plano de comercialização, um plano de negócio muito bem fundamentado, incluindo um canvas de modelo de negócio para o seu trabalho. Tá? Você precisa de uma justificativa de por que você está indo para a fase 2 direto. E se você tiver outras dúvidas, é bem provável que as suas dúvidas estejam nesse link dúvidas frequentes aqui, tá? Então aqui a gente tem, se não me engano, 29 perguntas que são bem frequentes sobre o programa PIP. Então dê uma olhada aqui, provavelmente a sua pergunta talvez vai estar lá. Então, por exemplo, o que são bolsas TT4, TT4A e TT5? Tem lá uma explicação, então dê uma boa olhada aqui no site, né? Então, espero que você tenha gostado aí dessa apresentação. E se você sobreviveu até aqui, tem uma ideia de um negócio tecnológico resultado de pesquisa científica que você fez em colaboração com outros pesquisadores, pense seriamente em submeter um projeto PIP FAPESP, quer muito receber projetos de excelente qualidade e você está numa boa posição para fazer isso. Então, precisa de muito trabalho e dedicação, mas é uma possibilidade excelente não só para a sua carreira, como para ajudar o desenvolvimento do país. Obrigado e até a próxima.